Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é Ana Menezes, professora de Geografia. Nós vamos dar início à unidade 2, falando sobre o mundo hoje. Inicialmente, nós temos o capítulo 1, tema 1, que são os sistemas econômicos. E a gente inicia falando sobre o capitalismo hoje. O capitalismo hoje, ele ocorre na maioria dos países, né? O que mais predomina nos países, por ser um sistema de organização econômica e social. Esse sistema ele se apoia na separação de trabalhadores, que vende sua força de trabalho em troca de salários, e o capitalista, que são os proprietários dos meios de produção, que contratam os trabalhadores para produzir mercadorias, visando lucro e produção do capital, ou seja, são as grandes empresas. As características do capitalismo. Bem, a primeira delas é a propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção eles pertencem a uma pessoa ou a um grupo. Em muitos países capitalistas, o Estado ele é dono de vários meios de produção, as chamadas empresas estatais, que atuam sobretudo em áreas de fornecimento de água. No caso, aqui em Alagoas, o Estado de Alagoas ele detém o poder da Casal, que é uma empresa estatal, que é a Companhia de Água e Saneamento de Alagoas, a energia elétrica, que é a antiga CEAL, que hoje a empresa ela é privatizada e tem o nome de Equatorial, mas já foi uma empresa pertencente ao estado de Alagoas. Nós temos a rede de telefonia, mineração, refino de petróleo, como é o caso da Petrobras. Algumas empresas elas passam a ser vendidas para outras empresas, ou seja, os estados, atualmente, eles vêm privatizando parte dessas empresas, se não toda, uma parte dela. A gente pode observar na imagem, nós temos aí algumas empresas como bancos e empresas que pertencem ao governo brasileiro, como a Caixa Econômica Federal, como o Banco do Brasil, os Correios, o Banco do Nordeste, o BNDES, a Eletrobras, a Infraero e a Petrobras. Todos eles são empresas estatais, ou seja, pertencentes ao governo brasileiro. Outra característica do capitalismo é a economia de mercado. Nessa característica, a economia ela é controlada por empresas que decidem como, quando, quanto e onde produzir, estabelecendo os preços e as condições da circulação das mercadorias de acordo com a variação da oferta e da procura. Ou seja, eles fazem uma análise, uma pesquisa de mercado para ver o que é viável e quanto é viável produzir aquele meio de produção destinado à população. Trabalho assalariado é outra característica do capitalismo, que tem como base o trabalhador, que recebe um salário pelo seu trabalho. O salário é influenciado pela lei da oferta e da procura. Então, um exemplo é, se há um número de empregos muito grandes disponíveis, é maior o salário para os trabalhadores. Já no caso de um alto índice de desemprego, esses salários tendem a diminuir, a serem pagos bem abaixo do valor de mercado, muitas vezes. Outra característica é a lei da oferta e da procura. Os preços das mercadorias variam de acordo com a procura por parte dos consumidores e a quantidade do produto disponível para a venda. Um exemplo muito usado e dado pelo livro de vocês é: se houver uma grande produção de leite, o preço cai. Mas se a produção for pequena, o preço tende a aumentar. Isso também ocorre principalmente na questão dos legumes, né? Quando há um período de muita chuva ou de seca, legumes e verduras tendem a aumentar ou a diminuir o seu valor. No caso da concorrência, para obter maior lucro, as empresas buscam oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis a fim de conquistar mais os consumidores. Óbvio, o objetivo maior é que os consumidores obtenham um maior lucro nisso, sejam os maiores beneficiados. Um exemplo são os postos de gasolina, que muitas vezes, quando a gente vai abastecer, a gente percebe que um posto ele tem um valor melhor do que o outro. Bem como também quando a gente vai comprar algum produto no supermercado ou numa loja,
muitas vezes uma loja oferece uma condição melhor ou de pagamento ou de preço para nós consumidores. O lucro é uma outra característica do capitalismo. Ele é o principal objetivo capitalista de produção. Para aumentar o lucro, os donos dos meios de produção fabricam suas mercadorias com o menor custo possível. É uma estratégia capitalista que implica por buscar matérias-primas mais baratas, aumento de produtividade por meio de avanços tecnológicos, o que substitui muito a mão de obra, né, substituído por máquinas, e baixos salários pagos aos trabalhadores. Um exemplo disso, eu usei a marca Nike. A empresa, né, a marca Nike, eles contratam a mão de obra mais barata da Ásia, onde é produzido lá em grande escala, e o produto final ele vem para as lojas com um valor até alto e acabam se tendo um maior lucro, tendo em vista que eles pagaram a mão de obra mais barata, não tiveram encargos trabalhistas, porque a mão de obra é terceirizada por outro país. Qual a origem do capitalismo? O capitalismo ele teve origem na Europa, no final da Idade Média, e transformou as relações econômicas e sociais existentes na sua consolidação com a ocorrência da Revolução Industrial. E aí a gente percebe que o sistema capitalista teve duas classes sociais. Foi criada a partir daí a burguesia. A burguesia ela detém os meios de produção, e o proletariado, que são os trabalhadores, que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. As fases do capitalismo. O capitalismo ele tem como primeira fase o capitalismo comercial. É uma fase marcada pela expansão marítima, conhecida como grandes navegações, iniciadas no final do século XV. Essas grandes navegações foram muito importantes, né, para que alguns países da Europa fossem em busca de matéria-prima em outros continentes. A partir daí começaram a se descobrir outros continentes, como por exemplo o continente americano. Já o capitalismo industrial, com a invenção da máquina a vapor, em meados do século XVIII, na Inglaterra, tiveram origem as indústrias, caracterizada pela produção de grande escala, pela mão de obra assalariada e a divisão de tarefas. Passa ali as indústrias a investir em máquinas que produziam muito mais em menor tempo, a dividir o trabalho por setor e a fazer um determinado pagamento ao trabalhador. A indústria se transformou a principal atividade do sistema capitalista, o que fez ampliar o mercado consumidor e a busca de novos mercados e territórios fornecedores. Então, daí a necessidade, né, de buscar outros países, outros parceiros econômicos, para que um pudesse vender produto para o outro ou até mesmo matéria-prima. Nós temos aqui imagens das máquinas a vapor, como os navios a vapor, como a máquina, né, a locomotiva, como a máquina a vapor de tear das indústrias têxteis. Outra fase é o capitalismo financeiro. Ele é caracterizado pela integração entre capital industrial e bancário. O capitalismo financeiro se iniciou com a fusão entre fábricas e bancos no final do século XIX e persiste até os dias atuais. É importante falar que é uma forma de as indústrias garantirem dinheiro para investimentos, é a venda de cotas de suas empresas nas bolsas de valores. Bem, as bolsas de valores é um ambiente de negociação, né, no qual os investidores compram ou vendem títulos ou ações emitidos pela empresa, e essas empresas elas podem ser de capital público, misto ou privado. Então, pode-se vender ações como, por exemplo, ações da Petrobras, que é uma estatal pública, uma estatal brasileira. Ela pode ser vendida pela Bolsa de Valores, bem como ações de empresas privadas. No caso do sistema socialista, ao contrário do capitalista que visa lucro, o sistema socialista ele é um sistema de organização política e econômica social
presente em poucos países. China é um deles, Cuba, Vietnã e Coreia do Norte. A proposta desse sistema é a construção de uma sociedade sem classes e sem desigualdade, ou seja, o objetivo é não existir classes sociais como pobre, rico. E aí a gente tem o socialismo, ele defende a extinção da propriedade privada dos meios de produção, cabe ao Estado total controle, com o compromisso de garantir à população a distribuição justa de bens e serviços, como saúde, educação e habitação. Então o Estado ele determina, ele domina, não existe propriedade particular. As características do socialismo nós temos, uma delas é a estatização. A estatização é a terra e os meios de produção, eles devem pertencer ao Estado. Não existe propriedade privada. Também define os salários dos trabalhadores. O Estado é que diz quanto o trabalhador vai receber pelo seu trabalho. A economia planificada é outra característica do socialismo. As atividades econômicas devem seguir um planejamento idealizado e executado pelo Estado, que decide o que e como produzir para atender às necessidades da população. Então, não existe essa abertura de que cada um produz o que quer, quanto quer e vende para quem quiser. O Estado ele toma frente e determina o que vai ser produzido, quanto, como, onde e quanto vai custar. E de que maneira ocorrerá essa produção. Isso nós damos o nome de economia planificada. O pleno emprego. Para exercer suas várias funções e diminuir as desigualdades sociais, o Estado cria um imenso quadro de funcionários, garantindo emprego para todos. Dessa forma, torna-se um pouco mais difícil haver uma desigualdade social. No entanto, outras formas de desigualdades sociais existem em alguns países socialistas, tendo em vista que o objetivo de eliminar essas desigualdades sociais, observou-se que os países socialistas tiveram criação de privilégios para alguns dirigentes e altos funcionários do Estado. Ou seja, dessa forma, ainda existe desigualdade social nesses países. Temos aí uma imagem do mundo capitalista e socialista, onde o mundo começa a se dividir de forma socialista e capitalista. No caso da experiência soviética, a União Soviética ela passa a ser um grupo formado por 15 repúblicas socialistas. Primeiro a adotar o socialismo foi a Rússia em 1917. O poder central desse grupo de 15 repúblicas socialistas passa a ser da Rússia, no lugar, na sua capital, Moscou. Após a Segunda Guerra Mundial, outros países do leste da Europa tornaram-se socialistas, mantidos sob influência da União Soviética. E aí a gente tem o leste europeu, um mapa do leste europeu. O leste europeu era concentrado por esses países que deram início ao socialismo, através da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Apesar das diferenças entre o socialismo idealizado e o que foi implantado, os países que adotaram o sistema apresentaram durante décadas bons indicadores sociais e econômicos, com destaque para as áreas de educação, saúde, transporte e comunicação. No caso da China, que é um país também de origem socialista, atualmente é a segunda maior economia mundial, apresenta crescente participação no cenário econômico global, pois muitos países importam produtos da China. E aí cabe destacar dois aspectos. O primeiro é a Revolução Comunista de 1949. Essa revolução ela instaurou um regime político vigente até hoje, no qual não há eleições e as decisões são centralizadas nas mãos dos dirigentes do Partido Comunista Chinês. O segundo aspecto é a adoção de políticas públicas de desenvolvimento apoiada na industrialização de base,
na coletivação de terras e na planificação da economia. Então, nós temos aí o mapa da China, essa grande economia mundial, que vem crescendo ao longo do tempo, e da reunião dos partidos, né, do Partido Comunista Chinês. No capítulo 2, no tema 2, a gente vê da Guerra Fria ao século XXI. Então, como se deu a disputa do controle do mundo. Ao final da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 a 1945, os Estados Unidos e a União Soviética despontaram como as duas superpotências mundiais. Ou seja, tornou o mundo bipolar, onde os Estados Unidos da América defendia o capitalismo, que era a economia de mercado, quem produzia, vendesse, né, obtinha um maior lucro, havia uma propaganda muito grande sobre os produtos industrializados norte-americanos, ou até mesmo dos países capitalistas, e do outro lado nós tínhamos a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defendendo o socialismo, que tinha como objetivo uma economia planificada. Suas diferenças ideológicas tornaram-se evidentes, levando-os à disputa do poder mundial, da hegemonia mundial. A ordem bipolar. O que seria a ordem bipolar? Percebam que nessa imagem nós temos um mundo dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética. Com o objetivo de ampliar suas áreas de influência e impedir o avanço do sistema ideológico contrário, um contrário ao outro, cada uma das superpotências mantinha alianças militares com outros países, que seguiam suas diretrizes em troca de ajuda econômica e militar. Então, existiam países que defendiam, né, e apoiavam os Estados Unidos quanto ao capitalismo, e outros países defendiam e apoiavam a União Soviética quanto ao socialismo. O mundo bipolar ele é caracterizado pela disputa entre dois blocos, um socialista, comandado pela União Soviética, e outro capitalista liderado pelos Estados Unidos da América. Isso gerou uma criatividade muito grande entre Estados Unidos e União Soviética. No caso, houve a corrida armamentista e a corrida espacial. Imagine que essas superpotências elas investiram em arsenais militares, incluindo como forma de intimidação, onde um intimidava o outro. A corrida armamentista, ela buscava produzir cada vez mais armamentos de destruição em massa, como forma de ameaçar o inimigo. Cada um produzia algo sempre melhor que o outro. Implicava também numa estratégia de dominação, em que as alianças regionais e a instalação de bases militares eram de extrema importância. Os exércitos de ambos os lados possuíam centenas de soldados, armas convencionais, armas mortais, mísseis, todos os tipos, inclusive nucleares, que estavam permanentemente apontados para o inimigo, com o objetivo de atingir o alvo a partir de longas distâncias. Então, foram anos e anos eles produzindo armamentos. São duas grandes potências militares, duas potências bélicas de produção de armamento, aonde produziram com o intuito, inicialmente, de entrar em uma guerra, onde, graças a Deus, essa guerra não aconteceu de fato. A corrida espacial, ela iniciou-se em 1957, foi uma competição tecnológica, travada entre a União Soviética e os Estados Unidos, pela conquista da órbita terrestre. A União Soviética ela corria atrás em produzir foguetes, espaçonaves, que chegassem à órbita, né, lançavam animais à órbita também, muitas vezes não deu certo, enquanto os Estados Unidos, por outro lado, também faziam o mesmo. O objetivo era desenvolver uma tecnologia que permanecesse a construção da primeira aeronave e ali que permitisse, a construção da primeira aeronave espacial tripulada em órbita e a chegada à Lua. Ao final dessa corrida, os Estados Unidos acabou alcançando o objetivo de levar o homem à Lua.
No caso da Guerra Fria, esse período de confrontação entre as duas superpotências ficou conhecido como Guerra Fria. Foi uma guerra que, na verdade, nunca aconteceu de fato de direito. Esses dois blocos, Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o socialismo, eles nunca entraram em guerra de fato de direito. Eles passaram quase 40 anos se ameaçando, mas a guerra realmente nunca existiu. E aí, mas o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria ela foi um conflito político, ideológico e militar entre essas grandes potências pós a Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Fria foi um período de tensão geopolítica entre a União Soviética e os Estados Unidos e seus respectivos aliados, o Bloco Oriental e o Bloco Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. As relações internacionais eram tensas em consequência da disputa por áreas de influência e pela hegemonia global. As áreas de influência eram países localizados na Europa Ocidental. Logicamente, esses países eles tinham como objetivo o capitalismo, voltados para a Europa Ocidental, e os países voltados para a Europa Oriental defendiam o socialismo. A União Soviética exercia influência sobre o leste europeu, que era a Europa Oriental, como nós estamos vendo aqui em rosa, cujos países tornaram-se socialistas. E as principais influências dos Estados Unidos eram a Europa Ocidental, que está em laranja, bem como o Japão também. O Japão, nesse caso, nessa época, ele havia se rendido aos Estados Unidos, pois eles perderam a guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos lançou 2 bombas atômicas que arrasou 2 cidades do Japão, a Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945, fazendo com que o Japão se rendesse e os Estados Unidos tivessem, posteriormente, o Japão como seu aliado. No caso da cortina de ferro, era uma expressão usada para descrever a divisão física, a divisão ideológica e militar da Europa. Era a divisão entre os estados capitalistas ocidentais e meridionais e as nações comunistas dominadas pelos soviéticos durante a Guerra Fria. E aqui a gente vê nesse mapa essa divisão entre o lado oriental, voltado ao leste, e o lado ocidental, voltado ao oeste, que defendia o capitalismo. Então essa divisão é chamada de cortina de ferro. No caso das Alemanhas, durante essa divisão, a Alemanha acabou sendo dividida em 2. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas soviéticas avançaram até o centro da Alemanha, libertando a ocupação nazista, todos os países que depois integrariam o bloco socialista. Derrotada na guerra, a Alemanha foi dividida em 2. A divisão ocorreu de forma que tornou-se a Alemanha Federativa, a República Federativa Alemã, ou Alemanha Ocidental, que é esse lado aqui, sob influência dos Estados Unidos da América, e nós tivemos a República Democrática Alemã, ou Alemanha Oriental, incorporada por Moscou. Percebam que a cidade de Berlim, ela também está dividida entre o lado capitalista e o lado socialista, tornando-se Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Berlim havia sido tomada pelos soviéticos e, ao mesmo tempo, parte da cidade era mantida sob controle dos aliados, como os Estados Unidos, o Reino Unido e a França. Sem chegar a um acordo, Berlim foi dividida em 2 partes. E aí houve a construção do Muro de Berlim. O muro e seu sistema de controle fronteiriços estendia-se por cerca de 155 quilômetros, dividindo a cidade por todo o seu centro. O objetivo era evitar as fugas de cidadãos alemães de um lado oriental para o lado ocidental. Então a gente vê aqui 2 ângulos do Muro de Berlim. Bem, com a adoção do Plano Marshall, as economias europeias ocidentais se desenvolveram rapidamente.
Contudo, o leste europeu não acompanhou o mesmo ritmo do desenvolvimento do lado ocidental, que era o lado capitalista. Então, o Plano Marshall, que era um plano de recuperação europeia, foi um programa que ajudou economicamente, recebeu ajuda dos Estados Unidos para os países da Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo desse plano era reconstruir economicamente os países europeus ocidentais que foram destruídos e que sofreram perdas com a ocorrência da guerra. Então, os Estados Unidos criou esse plano, ajudou esses países a se reerguer e teve eles como países aliados. Muitos trabalhadores da Europa Oriental, atraídos pelas possibilidades de trabalho em nível econômico mais elevado, nos países capitalistas passaram a migrar por Berlim para a Europa Ocidental. O muro passou a simbolizar a Guerra Fria e a bipolarização do mundo, resultante da disputa entre essas superpotências, lembrando, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, chegamos ao fim da Guerra Fria. Os soviéticos eles não conseguiram acompanhar as economias capitalistas nos investimentos de setores como as indústrias de bens de consumo, a informática, as telecomunicações e mesmo na agricultura. Então percebeu-se que o lado ocidental de origem capitalista ele se desenvolveu bem mais que o lado oriental. E aí o governo na época soviético criou 2 planos de governo. Ao assumir o governo soviético em 1985, Mikhail Gorbachev iniciou a abertura do sistema político. Ele criou 2 sistemas políticos de governo como o Glasnost e a reestruturação econômica da perestroika. No entanto, infelizmente isso não deu certo e aí combinou com a saída do Gorbachev. As mudanças se propagaram pelo bloco socialista e culminaram na dissolução da União Soviética, onde cada país tornou-se um país independente, o que provocou a transformação no cenário mundial com destaque para o fim da Guerra Fria. Então, acaba essa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Os países da União Soviética, os 15 países que compunham a União Soviética, se separam, passam a ser países independentes e isso finaliza, chegamos ao fim da Guerra Fria. Em seguida, acaba aparecendo a nova ordem mundial, que antes era um mundo bipolar. Isso muda o contexto, Com o fim da Guerra Fria, foi iniciada uma nova ordem mundial, baseada não mais na bipolaridade, mas na multipolaridade, ou seja, o mundo economicamente e politicamente não estava mais dividido entre socialista e capitalista. A ordem multipolar, defendida por muitos historiadores e geógrafos, dita que o poder estaria dividido entre diversos países, como a Alemanha, os Estados Unidos, o Japão, a China, a Índia, o Brasil, dentre outros. Passam a surgir novas indústrias, novos planos de governo, novos blocos econômicos em diversos países. No que se refere a uma ordem cultural e militar, considera-se que existe uma ordem unipolar liderada pelos Estados Unidos. Em resumo, os Estados Unidos ele ainda lidera a questão econômica, a questão cultural e principalmente o âmbito militar, no arsenal e no número de militares. Bem, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula. Foi um prazer poder dispor dessa aula para vocês. Vamos aguardar o nosso próximo encontro com os temas 3 e 4. Um grande abraço a todos e espero que nos vejamos o quanto antes. E lembrem-se, tá? Fiquem em casa. Assim será muito mais fácil e mais rápido para que nós possamos nos ver. Grande abraço.